em que você começa o sistema com um conjunto de dados, certo? Supervisionados. Então você treina o sistema e aí você coloca ele para funcionar. Só que eu não deixo ele funcionando sempre operando da mesma forma, porque quando eu coloco o aprendizado supervisionado, eu aprendi uma vez, acabou. Então o sistema agora já formulou a hipótese dele e ele vai sempre funcionar utilizando aquela hipótese. Quando eu tenho aprendizado não supervisionado, aí já é outra história, né? Porque ele está executando e aí ele vê o que ele está errando e tenta melhorar, certo? Então, no caso híbrido, é até interessante, porque se você fez um conjunto de testes que faltou alguma situação importante, ou algum caso que você não pensou, ele vai acontecer na prática. E aí, na prática, o seu sistema pode errar nas primeiras vezes, mas depois ele vai aprendendo. Então, a gente tem o aprendizado offline, que é o caso do supervisionado, e a gente tem o aprendizado online, que aí é o caso do não supervisionado ou do sistema híbrido. E o aprendizado online é muito legal porque a primeira coisa que a gente pode fazer com ele é fazer um controlador autonômico, um gerente autonômico, que ele é auto-otimizável. Então imagine, eu crio lá, vou fazer o mesmo sistema que o pessoal da IBM fez para controlar o web server deles. Em vez de utilizar a teoria de controle, eu vou utilizar um sistema de aprendizado de máquina. O que vai ser o legal disso daí? É que o sistema, se ocorrer alguma mudança no web server, ele vai tentar se adaptar. Enquanto no outro sistema, na teoria de controle, eu tenho aquela função que eu previ, que é o comportamento do sistema, e aquela função não muda. Certo? Então esse sistema aqui, o aprendizado de máquina, é muito bom para a gente construir sistemas com auto-otimização, que aprendem, certo? E além tem outras características também do aprendizado de máquina. Então o aprendizado de máquina tem outros métodos, por exemplo, para a detecção de intrusos, que são muito legais, que você pega um conjunto de dados e aí você fala, olha, essa é a operação comum do sistema. É o aprendizado de máquina, tenta caracterizar aquilo ali. E eles constroem uma forma em que você sai muito daquela operação comum, ele fala, olha, tem uma grande probabilidade de que isso aqui é uma ação incomum. Aí você fala, opa, tá aqui, ó, aqui é uma falha ou aqui é um ataque de segurança. Um exemplo que a gente tem, um exemplo clássico, é o reconhecimento de escrita. Então, se eu quero um sistema que ele vai reconhecer a escrita, eu posso pegar um conjunto de dados de entrada, que estão ali em cima, e aí eu classifico manualmente. Então eu coloquei ali os meus conjuntos de dados de saída. E o sistema vai tentar identificar, então, por exemplo, o que é um set. Então o set que eu faço só reto, sem ter um cortinho em cima, o set com um cortinho em cima, ele vai identificar quais são as variações desses caracteres para poder encontrar características. E aí depois que eu treinei, ele está resolvido. Agora, outro sistema que a gente pode aplicar um aprendizado de máquina, em que aí você tem um aprendizado online, é esse aqui, que tem essa empresa, o Recaptcha. Recaptcha, não sei se vocês conhecem como que funciona. A ideia deles é o seguinte, você utiliza esse texto que você tem que digitar para poder fazer um registro no site, para poder acessar alguma informação, certo? O CAPTCHA vem para que você seja identificado como humano, porque a ideia é que isso é muito difícil de ser feito por um computador. Então, eu quero identificar se a pessoa que está acessando, se o acesso é de um humano ou se é de um robô que está tentando registrar no site, algum vândalo que está utilizando um sistema automático, certo? Então, antigamente, como que isso era feito? O pessoal gerava um conjunto de caracteres e aí borrava esses caracteres
girava, fazia vários efeitos para poder dificultar o acesso. O pessoal do Recaptcha teve uma ideia melhor. Resolveram, eu vou ganhar dinheiro com isso ainda de uma outra forma. O que eles estão fazendo? Eles digitalizam livros. Então eu pego uma biblioteca, estou digitalizando um livro. E aí, em algumas situações, o computador não consegue reconhecer uma palavra. Porque está muito borrado, o papel está antigo, alguma coisa, alguma situação que aconteceu. E aí o que acontece? Você tem um texto que está digitalizado parcialmente e tem uma parte que o computador não conseguiu resolver. O que o pessoal faz então? Normalmente no Recaptcha tem duas palavras. Então, uma palavra é uma palavra que eles sabem o que é, que vai identificar se você é humano ou não. E a segunda palavra, que é uma palavra que veio de um livro que eles estão tentando digitalizar. Então, se você é um humano, ok, identifiquei que você é humano. Agora, a segunda palavra é uma contribuição sua. Então, eu identifico, vamos dizer que a primeira é uma palavra que ele conhece, a segunda foi uma palavra digitalizada. E aí, vamos dizer, pode ser também que o cara não entendeu o que estava escrito, ou o cara aprontou com você, o que eu faço? Eu dou essa palavra para várias pessoas. No final das contas, depois de 4, 5 pessoas deram a mesma resposta, o que eu falo? Esse desenho aqui significa bi. E aí o que eu posso fazer com essa informação? Eu posso pegar o desenho, posso pegar o texto que foi encontrado pelas pessoas, jogar no meu sistema para ele aprender essa informação. Certo? Então aí eu tenho um sistema de aprendizado online, em que eu estou gerando novos valores de teste com usuários. Ok? E aí eu posso fazer isso em vários sistemas autonômicos. Por exemplo, eu posso fazer um sistema que é um sistema que vai recomendar livros. Então, eu ofereço livros para uma pessoa e depois eu pergunto, esse livro é interessante para você? Se a pessoa falar que esse livro tem a ver com ele, o sistema está correto. Se não tem a ver, está incorreto. Ou se a pessoa comprou o livro, então eu estou indo na direção certa. Se ela não comprou, bom, então eu estou indo na direção errada. Estão vendo? Isso é uma ferramenta muito interessante para a gente montar sistemas de computação autonômica quando a gente tem ou um conjunto de testes que a gente sabe, olha, a ação correta é essa, e que aí às vezes acontece muito da gente ter, ou se a gente não consegue, a gente procura ter uma função de retorno. A maioria dos sites que oferecem ajuda estão automatizando as ajudas, estão inserindo isso. Sempre pergunta no final, essa ajuda foi útil para você? Outros sites estão colocando para começar a filtrar o que interessa mais para o usuário. Isso é muito interessante, essa questão, né? Porque aí você realmente tem um retorno, né? Não fica aquela coisa passiva, tá aqui, né? E aí o mesmo para computação autonômica. Quando eu tenho um sistema desse, o sistema ele está aprendendo. Então, algumas coisas que eu posso fazer autonômicos com isso aí. Eu já tinha falado, né, de identificação de falhas e de ataques. Aí na identificação de falhas e de ataques, por exemplo, eu posso pegar num sistema Linux, eu verifico várias características do sistema, eu boto os meus usuários que eu conheço para poder rodar o sistema, aí eu vejo, quando eles estão entrando no login, quanto tempo demorou para entrar o login, quantas vezes que eles erraram a senha, depois eles entraram no computador, quais são os comandos que eles estão utilizando, quais são os diretórios que eles estão acessando, quanto tempo que eles ficam acessando o sistema. Aí eu tenho uma característica, o sistema aprende qual que é essa característica do usuário típico. Chega um usuário que começa a errar muito a senha, opa, então esse cara aqui, ele deve ser um atacante. Porque o usuário normal, ele acerta a senha na segunda vez, talvez na terceira vez. Aí o cara já está na 15ª, então tem alguma coisa estranha.
Ou se não, você vai ver os acessos, os comandos, o que ele está fazendo. Ele está começando a entrar nos diretórios do sistema, está começando a perguntar qual que é a versão do tal software, o que está rodando, quantos usuários tem logado, qual que foi a última vez que o administrador entrou. Aí você vê, isso aí não é uma coisa normal, certo? Mas o que pode acontecer? E aí que vem o legal desse sistema. É que para alguns sistemas isso não é normal. Agora, se você está em uma universidade, então eu estou ensinando um curso de sistemas operacionais. Aí as pessoas vão tentar acessar informações mais do sistema operacional. Mas aí você vê que tem um acesso muito específico, muito diferente, você vê que isso aí é um ataque. Certo? Aí eu posso criar um sistema autonômico que identifica o ataque e, por exemplo, já bloqueia a conta da pessoa. Outro que a gente já está vendo na prática são os carros que ajustam a forma que a pessoa dirige. Então, os carros atualmente, os automáticos, até dizem que os automatizados também, eles já estão tendo isso. Porque qual que é a ideia? O carro ele já troca a marcha automaticamente para você. E aí tem muita gente que quer dirigir de forma econômica. Então, eu quero que ele troque a marcha com uma rotação de motor mais baixa para poder dar uma economia de combustível. Só que aí você pega um carro desse econômico e passa para alguém que ele gosta de conduzir de forma mais esportiva. Então, ele quer acelerar mais rápido, ele quer chegar a velocidades mais altas, então ele quer conduzir mais rápido. Como que vai fazer então? Aí o ideal é que o motor ele chegue numa rotação maior para poder trocar de marcha. E aí como que eu posso fazer um sistema de autoconfiguração em relação ao motorista? Eu posso ver o tanto que ele está pisando. Então, se o cara tem uma tendência de pisar muito, abrir o sinal e pisou muito, então esse cara é o esportivo. Eu vou trocar a marcha numa rotação mais alta. Agora, se o cara abriu o sinal e ele pisou menos, então o perfil dele é mais econômico. E aí eu vou aprendendo. E cada um desses tópicos aqui que eu estou falando para vocês dá um curso. Um curso de graduação, um curso de pós-graduação. Então, teoria de controle, o pessoal da engenharia tem 2 ou 3 disciplinas sobre isso. Teoria de jogos, existe curso na economia. Eu já vi curso de teoria de jogos nas grandes universidades americanas, que eles fazem teoria de jogos para computação. Aprendizado de máquina dá outro curso. Certo? Então, isso aqui é só uma visão geral para vocês verem o que pode ser utilizado. Outra forma que a gente pode utilizar também são os algoritmos bioinspirados. Então a ideia é a seguinte, a gente vê que existem vários sistemas naturais complexos, com milhares de partes, milhões de entidades, e que no final eles funcionam e tudo dá uma configuração eficiente. Então, por exemplo, o corpo humano, como que os bilhões de células, trilhões de células, sei lá quantas células, qual que é a escala que a gente tem, mas os bilhões, trilhões de células que a gente tem, todas coisinhas pequenininhas, elas estão interagindo e no final geram o corpo humano. Ou, por exemplo, uma coisa interessante é o voo dos pássaros, como que um tanto de pássaro, um tanto de inseto também, que eles têm essa mesma ideia, como que eles se comportam de forma tal que todo mundo voa junto, mas eles ainda voam de formas diferentes e nunca um bate no outro. Certo? Então são coisas bem interessantes, sistemas grandes que têm a característica de serem auto-organizáveis. Então a ideia é utilizar essas características para criar sistemas autonômicos, por exemplo, auto-organizáveis, com características de auto-otimização, de autocura, certo? A partir desses comportamentos. Qual que é a ideia dos algoritmos bioinspirados? São a interação de múltiplos, às vezes milhares, milhões de componentes simples, com regras de interações simples,
que no final gera um sistema complexo, bem organizado. Bom, o que eu faço então? Como que eu trabalho com esses algoritmos? Eu pego um problema e eu tento modelar esse problema como um sistema natural. Então, por exemplo, eu tenho os meus robôs que estão andando, eu vou assumir que esses robôs vão andar seguindo um modelo de enxame de insetos. Então, eu vou pensar que o movimento deles vai ser próximo do movimento dos insetos. E aí eu estudo como que os insetos movimentam e coloco isso nos robôs, certo? Bom, e aí a gente tem vários tipos de algoritmos, né? A gente tem algoritmo genético, a gente tem os algoritmos baseados em enxames, os algoritmos de colônia de formiga. Todos eles a gente pode aplicar aí. Eles são interessantes que eles são bem simples, fáceis de entender, fáceis de modelar. Você aplica para o problema e você consegue resolver problemas bem complexos. Então, por exemplo, eu posso tentar resolver um problema NP completo, tipo caixeiro viajante. Eu vou colocar um problema de colônia de formiga. Ou eu vou modelar como um algoritmo genético. Então, eu vou definir que o caminho vai ser uma fita de DNA, e aí eu vou fazendo mutações até encontrar um caminho muito bom, certo? Esses algoritmos, apesar de serem simples, uma coisa que é importante deles é que é o seguinte, alguns deles é difícil você fazer análise, então você não garante o desempenho, você não garante que ele vai chegar no melhor valor, você não garante que ele vai chegar próximo do melhor valor e você não pode garantir em quanto tempo que ele vai chegar na resposta. Então acontece muitas vezes, por exemplo, os algoritmos genéticos. O algoritmo genético, qual que é a ideia? Eu modelo o problema como DNA e vou fazendo como se fosse a reprodução. Então eu pego 2 DNAs, corto numa posição aleatória e junto os 2. E aí eu verifico qual que é a qualidade da solução. Depois o que eu faço? Eu aplico a lei da evolução de Darwin. Eu retiro os menos eficientes e deixo só os mais eficientes. E aí depois eu faço esse cruzamento de novo, e aí retiro os menos eficientes e deixo os mais eficientes. Agora, qual que é o problema disso daí? Se a gente pega uma solução em que a função, ela não é uma função, por exemplo, que ela está sempre subindo, é uma função que tem ótimos locais, o que pode acontecer? Eu posso parar no ótimo local. E aí eu fico ali e não saio mais. Então, por exemplo, nos algoritmos genéticos, o que a gente tem? A gente tem também o conceito da mutação. Então, de tempos em tempos, eu tenho que gerar uma resposta completamente aleatória, ou que tem partes aleatórias, para verificar se essa resposta é melhor que as outras. Então, isso o que faz? Se eu parei aqui no ótimo local, e aí eu gero uma resposta que está mais aqui em cima, então eu falei, opa, achei um caminho que é um caminho melhor. Aí eu vou tender a ir para esse caminho aqui, certo? Então, esses problemas, eles têm essa tendência a não funcionarem muito bem quando tem ótimos locais. Existem mecanismos para você contornar, mas você tem que prestar atenção que existe o problema do ótimo local. Às vezes você pode até modelar o seu problema como um problema bem inspirado, mas você sempre tem que pensar nisso. Como que eu vou fugir do ótimo local? Certo? E outra coisa é que, além disso, o resultado depende muito do valor inicial que você colocou no sistema. Se você tem um sistema, então, que você não pensou nos ótimos locais, você pode ter um valor de inicialização que ele cai no ótimo. Mas se você começar, por exemplo, então eu tenho uma curva que ela começa, tem um ótimo local, e o ótimo global está aqui desse lado. Se eu começo no valor aqui, eu vou parar aqui. Se eu começo no valor mais desse lado, aí eu vou parar aqui. Certo? Então, acontece esse tipo de problema, pode vir a acontecer. Então, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de coisa. Então, alguns problemas, né, que a gente tem, inteligência de enxames,
algoritmos genéticos, otimização baseada em colônia de formigas. São alguns dos mais conhecidos, mas ainda tem vários.